Larissa Manoela, a filha ingrata que expôs tudo. E Ah, aí, Gianluca, você é fechadão com os pais então, é isso? E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Eu sabia que esse caso ia dar reviravoltas e vamos falar sobre Larissa Manoela, É episódio a 2, filha né? ingrata. Será que ela pode ser vista como a filha ingrata? A gente vai entender porque agora a gente tem mais informações sobre o caso que eu trouxe aqui no canal contando as polêmicas da Larissa Manoela, mas tiveram atualizações fortíssimas, porque eu quero saber Lembro. o que você deu de presente Dia dos Pais pro seu pai. Porque a Larissa Manoela deu um grande exposed no Fantástico, mas assim, Foi no Dia dos Pais! É mesmo? tava precisando, talvez? Eu acho que talvez sim. Porque estamos aonde? Estamos em um... Quase derrubei a água em um Isso. Easy. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos ou brasileiros, no caso, Larissa Manoela, celebridade brasileira, que deu um grande exposed nos pais no Fantástico. E essa história deu tanta reviravolta que você vai parar agora e deixar o seu like pra fazer esse vídeo ser entregue pra mais pessoas, tá? Já E vamos deixei. usar a hashtag aí nos comentários Freelari, tá, gente? Porque muita gente comparou esse caso Freelari. Freelari. Da hora. com o caso da Britney Spears, inclusive, o Free Britney, enfim, porque é realmente assustador o que aconteceu com a Larissa Manoela, agora contado pela versão dela aí completa, porque antes eram suposições. Então vamos lá, já deixou o like, já deixou seu comentáriozinho? Já. Pois é. Vocês lembram que no último vídeo que eu fiz, tá passando aí na tela, era um vídeo completo sobre as polêmicas da Larissa Manoela, e o final do vídeo era sobre essa última polêmica aí com os pais, e tinham muitas coisas. Galera do YouTube, se puder deixar também um like, deixar um comentário sobre... Se vocês fossem... Sejam sinceros, se vocês fossem Larissa Manoela, como ela disse lá no Fantástico, que o objetivo dela é voltar a ter uma boa relação com os pais. Vocês conseguiriam voltar a ter uma boa relação com seus pais depois de uma facada nas costas dessa? Eu não sei, mano. Confesso que se eu voltasse a ter alguma relação com os meus pais, se eu fosse Larissa Manoela, eu ia ficar eternamente com um pé atrás. Imagina ficar com um pé atrás com seus pais, mano. Às vezes que é a realidade de muita gente, né? Ah, Mount, nem pai tenho. É, foda, né? Aí não tem como ficar com o pé atrás mesmo. Coisas que eram suposições, sobre os pais não gostarem muito do namorado dela, do novo relacionamento, sobre eles estarem tentando proteger ela de alguma coisa. E novidades surgiram aí depois que a Larissa foi no Fantástico, domingo agora, na última semana, pra falar sobre o que Dedara, de pode fato jantar. aconteceu pra ela romper aí com os pais dela, depois de toda essa polêmica aí nas redes sociais. Eu não vou fazer uma apresentação da Larissa Manoela, porque eu já fiz no outro vídeo, todo mundo já conhece a Larissa Manoela, atriz gigantesca, enorme nas redes sociais, já tem 18 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Todo mundo já conhece a Larissa Manoela, atriz gigantesca, enorme nas Caralho, mano, é 1/4 da população do Brasil segue ela. 1/4 dos brasileiros, claro que tem seguidor de outro país, mas 1/4 dos brasileiros seguem ela. redes sociais, já tem 18 anos de carreira, sendo que ela tem 22 anos de idade. Então você vê aí a história que ela tem. Já lançou disco, fez filme, novela, um monte de coisa. O fato é que essa história toda começou, como eu contei no outro vídeo, quando a mãe dela deu unfollow nas redes sociais e transformou isso numa questão pública, porque antes era uma coisa ali só entre elas. Eu não vou ter como colocar os 5 trechos da Portugais, matéria né? do Fantástico, mas a gente vai comentar bastante, eu vou dar bastante minha opinião sobre esse caso, eu vou trazer aqui umas outras informações também, de coisas que estão falando nas redes sociais, vou trazer alguns depoimentos de psicólogos também, enfim, tem muita coisa nesse vídeo. Mas se você quiser assistir o depoimento que a Larissa Manoela falou lá no Fantástico, né? Vocês podem assistir aí na Globo.com ou então Globo.com é o caralho. E YouTube Mount, você joga lá, ó. Ah, Globo.com, Jean, Globo.com. Joga Mount no YouTube aqui, ó. Tá bom? Globo.com. Ah, o Pix Aí, é do Moço do Milho. Ah lá, ó. Segundo Larissa, Ah, Globo.com, 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 YouTube Mount, rapaz. no site do Fantástico, porque aqui eu vou resumir o que ela disse, depois vou dar minha opinião e comentar as outras coisas, mas a gente não vai mostrar trecho aqui, porque senão a Globo derruba meu vídeo e tira a monetização. Ah, é? Ah, peraí. Ah, tá, peraí, entendi. Ah, tá. Não, tá bom, não. Não, acho que tamo bem, vai.
Ah, não, vamos, dele, então não dá pra botar trecho. O que que acontece? Como é? Porque senão a Globo derruba meu vídeo e tira a monetização dele, então não dá pra botar trecho. O que que acontece? Uma das suposições que estavam falando era o fato de que os pais não gostavam do namorado, como eu falei pra vocês. O lance é que a Larissa Manoela disse no Fantástico que não tem nada a ver com o noivo dela. Atualmente ele é noivo, né? Que não tem nada a ver com ele e que, na verdade, as discussões com os pais começaram a acontecer depois que ela resolveu se impor e entender mais sobre o que acontecia nas empresas dela e na questão financeira ali da carreira dela. Por quê? Os pais sempre cuidaram da questão financeira da Larissa e ela nunca entendia muito bem. Ela recebia mesada, gente. Só pra vocês terem uma ideia, ela recebia um valor fixo, que aparentemente não era muito grande, que ela usava ali no Mano, qual será que era o valor? Sem sacanagem. Papo de quê? 10 mil? Viajei, né? 10 mil? Pensa, porque provavelmente ela tinha a fatura do cartão pra pagar. Ou será que a fatura do cartão quem pagava eram os pais? Porque, porra, pra ter uma vida nível Larissa Manoela, a fatura do cartão dela deve ser pra 15 pau pra cima, né? Deve ser uns 15 mil pra cima. Os pais que pagavam, pode crer. decorrer do mês. Se ela precisasse de mais dinheiro, ela tinha que pedir. 300? Não. Que 300 reais, gente? Que 300 reais? Não, mas ela não é criança não, Malu. Ela tem 22 anos, Malu. Pais dela. Inclusive, a própria Larissa chegou a dizer isso numa entrevista no Lady Night da Tata Werneck, onde ela comentou ali numa espécie de conversa com a Tata, falando, ah, não, porque eu tenho uma mesada, não sei o que, a Tata brincou, né? Ah, mas é um salário e não sei o que. Ela, não, quando eu preciso de mais dinheiro eu tenho que pedir pros meus pais. Então, isso já era um fato que já era dito aí na mídia sobre a relação da Larissa com os pais e sobre o trabalho dela. O lance é que depois que a gente vai envelhecendo, a gente começa a querer entender mais as coisas. Já aos 18 anos, ela resolveu falar, e aí, o que tá acontecendo com o meu dinheiro? O que eu tenho? Cara, mas... Gente, outra coisa que eu acabei de pensar. Beleza, Larissa Manoela, aos seus 20 anos, tendo que pedir Pix pra pagar o milho. E sabendo os valores, porque ela provavelmente lia os contratos de patrocínio que ela tinha. Então ela sabia que se ela fizesse um post publi pra Arezzo, sei lá, falei qualquer coisa, ela ia ganhar seus 50 mil reais. Em nenhum momento, por que será que ela não falou, vou abrir uma outra empresa... E esses contratos de patrocínio não vão... Ah, porque os pais não iam deixar, né? E, pô, era só falar assim, não, então esses 50 mil da Arezzo não paga pra conta PJ, não. Paga pra minha conta pessoa física. Não? Nada a ver? Entender melhor e as coisas em relação ao dinheiro e as empresas dela estavam bem nebulosas ali com os pais. Como eu contei pra vocês no outro Porque beleza, eu entendo que até recentemente ela não sabia dessa questão da porcentagem, mas ela sabia da questão da mesada que ela recebia, tá ligado? A Larissa Manoela, ela começou a carreira dela muito nova. E isso fez com que os pais dela, por acreditarem no potencial dela como atriz e na estrela que eles vinham ali em casa, eles... Não, gente, mas os pais, eles não têm... Beleza, uma coisa é ela não ter o dinheiro pro milho. Ah, sei lá, não sei, mano. Porque ela não tinha... Tem muita coisa que nessa história a gente não sabe, né? Ela não tinha um cartão corporativo? Um cartão que tirava o dinheiro da conta? Tá ligado? Sei lá. Abdicaram das Pode próprias crer, Gu, carreiras pode crer. pra focar ali na carreira da filha, que no caso era uma estrela mirim, né? Pra fazê-la ali acontecer. Então eles meio que começaram a virar gestores da carreira dela. E o trabalho deles virou esse. Então eles meio que largaram os próprios empregos. Isso é muito importante da gente mencionar aqui, porque a própria Larissa falou isso. Mas eu acho que também quando você tem 4, 5 anos, você não tem vontade de ser uma atriz. Você não tem vontade de ser um ator, você é muito novo pra isso. Isso é muito mais uma vontade dos pais do que até uma vontade da própria criança também. Até entendo que pode rolar uma vontade da criança, mas é muito mais uma vontade dos pais, claro. Eu acho que quando você é muito novinho é realmente difícil, mas tem pessoas... Eu, por exemplo, quando era novinho, sempre gostei muito de palco, sempre gostei muito de falar. Eu acho que talvez ela já tivesse essa disposição, mas talvez não fosse um sonho, porque quando você é tão novo assim, você nem entende o que é um sonho, o que você quer da sua vida. Nossa, mas 4 anos eu tava comendo meleca ainda. Realmente, pois é. A Larissa chegou a mostrar alguns áudios e conversas de WhatsApp que ela tinha com a mãe e com o pai, onde ela constantemente pedia dinheiro pra eles pra fazer coisas simples. Só pra vocês terem uma ideia, gente. Ah, mas é porque ela queria Mano, que merda isso, né? comprar uma bolsa cara, ela mandava mensagem pros pais. Não. Às vezes ela não tinha dinheiro pra comer uma casquinha na praia ou pedir uma água de coco e ela mostrou, inclusive, esse áudio dela falando ali pra mãe, né, e pro pai numa mensagem, dizendo, vocês podem, por favor, me fazer um pix pra eu poder pagar aqui uma água de coco?
isso na praia. Então vocês imaginam o nível de falta de controle financeiro que ela tinha. Uma menina com uma carreira dessa, com o dinheiro que ela tinha, ter que pedir dinheiro pra comer uma coxinha na praia. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? O fato é que as discussões... Jean, não vou colocar trecho do Fantástico, senão a Globo vai derrubar meu vídeo. Também, Jean, fantástico. Larissa Manoela. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta? Discussões começaram a acalorar entre ela e os pais. Isso de acordo com o que a Larissa falou aí no Fantástico, tá? Ela começou a pressionar eles, ela começou a fazer reuniões esporádicas pra entender o que tava acontecendo na empresa e ela queria saber como tava o contrato social dessas empresas, que é o contrato onde fala ali sobre a sociedade dela com os pais, porque ela era sócia na maior parte das empresas dela com os pais, e ela queria entender a porcentagem, queria entender o todo. E aí, meus amores, é que o susto vem e vocês não estão preparados. Sentem na cadeira e quem assistiu ficou chocado, vai ficar chocado de novo, que é o seguinte. A Larissa Manoela e os pais, eles tinham 3 empresas em conjunto. A primeira empresa era a empresa Dalari. Essa foi a primeira empresa fundada, né? Dalari, que dela não era muito também, né? Essa empresa foi fundada quando ela era bem nova. E a segunda empresa era especificamente da Larissa. Só que o lance é que os pais, eles tinham liberdade total pra tomar todas as decisões dessa empresa. Ou seja, tinha uma cláusula ali no contrato social, né, dizendo que eles podiam decidir trocar alguma coisa de lugar, enfim, mexer em questão financeira, sem qualquer autorização da Larissa. Então, apesar deles não serem donos dessa empresa, eles tinham total liberdade ali pra mexer na empresa. Mas será que ela poderia tirar isso? Sendo dona, ela pode alterar as cláusulas do contrato. Ou nada a ver? Ou essa é uma cláusula inalterável, será? Quando você é dono, você tem direito ao dinheiro da empresa. O que eles eram nessa segunda, eles eram administradores. Por mais que o dinheiro não fosse deles, eles podiam fazer o que quiser, podia transferir pra qualquer conta. Então eles não tinham dinheiro, mas tinham controle. O que, no final das contas, é a mesma. E não configura roubo no final, né? Porque se eles estão como administradores da empresa e eles fazem uma movimentação, eles não estão fazendo nada ilegal no final, né? Coisa, né? Porque você tem controle sobre o dinheiro, você tem basicamente o dinheiro. Eles podiam assinar, se comprometer, fechar contratos por ela, mano. Tudo isso eles conseguiam fazer. A terceira empresa, como eu falei pra vocês, que eram 3, a terceira era uma holding. Uma holding é uma empresa que cuida das outras empresas. É como se fosse uma empresa max que cuida das outras. E essas 2 empresas entraram dentro dessa holding. A ideia é que essa holding aí reunisse todo o patrimônio das outras 2 empresas. Então acho que meio que deu pra entender como é que funcionava aí o negócio da Larissa. Essa ideia de holding, ela fica meio esquisita, mas quando você joga pra, tipo assim... a Mondelez, por exemplo, a Unilever. A Unilever é uma holding, tá ligado? A Meta é uma holding, que é dona do Facebook, é dona do Zap, é dona do Instagram. No final, é uma empresa que controla outras empresas. No caso da Larissa, não entendi exatamente porque que tinha uma holding pra controlar 2 outras empresas. Essa parte eu fiquei meio confuso. Eu acho que foi uma tentativa dos pais ludibriarem ela, porque ela era dona de 33% da holding, e a holding era dona da Dalari, que ela tinha 2%, então no final... Acho que foi só pra enganar ela, tá ligado? Pra ela achar que ela era dona de 33%, mas ela não era dona de nada. Bem, depois... Mas aí, pô, quando a holding vira dona da Dalari, aquela porcentagem que é 49,2 sai, né? Porque é onde entra a porcentagem da holding. Tá ligado? Onde que entra a porcentagem da holding? Porque se ela é dona, ela tem que ter uma porcentagem de propriedade sobre a empresa, não? Depois da Larissa começando a cavucar em tudo, tentando entender o que estava acontecendo com a vida Tamo profissional junto, dela, Swifties. e principalmente com a conta bancária, né, das empresas, já que ela trabalha há 18 anos, ela tem 18 anos de carreira, com 22 anos de idade, a mãe dela parece que começou a ficar um pouco estressada aí com ela tentar se meter nessas coisas e mandou um áudio aí, elas tiveram conversas, algumas conversas, a Lari disponibilizou aí pro Fantástico. Tem um áudio onde ela fala que a Larissa ia ter apenas o título de mãe e que ela, como basicamente se ela estivesse dizendo que a Larissa não tinha mais mãe porque ela tava tomando essas decisões aí, e aí tem um áudio se vocês quiserem ouvir. Holding é bom pra proteger os bens, no caso de um processo trabalhista é uma brecha na lei. Saquei, mas no final não entendi, mas entendi que existe isso. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Esse áudio é loucura, né, mano? Mãe, pra você só vai ter o título de mãe. Agora vocês se perguntam, tá, Gê, mas qual que era a E porcentagem aí, mano, como é que você confia numa pessoa dessa de novo, tá ligado? dela na empresa, ou nas empresas, né? Só pra vocês Swifties, o entenderem, negócio tá gente, maluco. a primeira empresa, ela tinha uma porcentagem de 2% da empresa. 2%.
em cima de uma empresa, sendo que ela é a força de trabalho de toda essa empresa. Ela é a marca Larissa Manoela, ela é a Larissa Manoela. E ela só tinha 2% da empresa, enquanto os pais tinham 98%. A ideia da Larissa, então, nessa conversa com os pais, foi começar a pensar numa redistribuição, né, dessas porcentagens, porque é realmente muito absurdo o fato dela ter só 2% em cima de um trabalho que basicamente é ela que faz. Ah, ok, eles cuidaram da carreira dela, eles foram administradores. Beleza, mas 2%, gente? 2%? Acho que qualquer pessoa acha isso meio absurdo. A Larissa, então, ofereceu pra eles aí, depois de muita conversa, e não foi uma conversa tranquila, tá, gente? A conversa envolvendo advogado, basicamente os advogados tiveram que entrar em contato com os pais, com esse oferecimento aí, porque eles já tinham, a relação já estava estremecida, eles não estavam se falando muito bem. Então a Larissa procurou uma equipe de advogados, fez um contrato oferecendo uma alteração na empresa, basicamente fazendo essa redistribuição aí de valores, onde a Larissa ficaria com 60% dos ganhos da empresa e os pais dela ficariam com 40%. Eu já acho mais do que justo. Porra, 20% da empresa pra cada um. Porra! isso já tava muito. Se você considerar ainda 20% do patrimônio de 18 milhões, isso vai dar 1 milhão e 8... Não, 20%? 3 milhões e 600 mil reais. Que bom, porque, né, 40% Quase 4 milhões de reais de em patrimônio. cima do trabalho de outra pessoa, eu já acho que é uma coisa bem boa. Ainda mais porque, querendo ou não, eles também ajudaram ali a gerir a carreira dela, eu acho que seria uma boa condição. Não, eu acho que é justo eles terem uma parte disso sim, porque, de novo, eles abdicaram das carreiras deles pra focar na carreira dela. Então, acho que é mais do que justo eles terem uma porcentagem. Agora, não 98, nem 60, né? Então, mas eu pergunto pra vocês acham que os pais de Lari Pode tiram crer, essa ideia, Canjiquinha. gostaram, falaram, não, vamos fazer isso? Não. Os advogados deles responderam com uma contraproposta, dizendo que eles aceitariam se eles ficassem com... Cara, imagina isso, você negociar os seus bens com seu pai e sua mãe. Você manda uma proposta do tipo, pô, gente, a empresa sou eu quero 60%, vocês com 40%. Não! Nós queremos 60%. Olha isso, cara! Como que confia numa pessoa dessa de novo? 60% dos lucros da empresa, enquanto a Larissa ficasse com 40%. E além disso tudo, além do lucro, essa porcentagem também determina as decisões da empresa. Então, Sim. se eles têm 60%, basicamente eles vão escolher o que a empresa Majoritário, vai fazer, o né? da empresa, E as- investimento, compra. E as decisões profissionais da carreira dela própria. Então é como se fosse basicamente eles tendo um controle sobre as escolhas dela como profissional. Basicamente eles... É? Porque ela pode só não atuar mais nessa empresa, né? Cara, por que ela não fechou essa empresa? Ah, porque o patrimônio é da empresa, cara. Claro. Querida, não vamos aceitar. Um beijo, você que lute, É. tá? E a Larissa, ainda tentando ponderar, resolveu oferecer uma divisão E o tanto de cláusula que deve ter que não permite com que ela saia, né? 50-50, onde, né, eles conseguissem ali se resolver, 50 pra ela e 50 pra eles. Só que eles disseram que não, que eles só queriam se fosse 50-50 e se eles ganhassem 6% da renda dela pro resto da vida. Como se fosse uma pensão. Exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Obviamente, isso causou uma grande confusão. Inclusive, isso ainda está em questão judicial aí. Os pais dela, inclusive, se posicionaram, falaram que eles ainda iam responder toda essa questão, que a empresa e a questão jurídica deles ia responder, e fez com que a Larissa rompesse com os pais e começasse a tomar conta da própria carreira. Só que aí você pensa, tá, Jean, e todo o dinheiro que ela adquiriu em toda a vida, que tá essa confusão, tá com quem? Com quem tá o dinheiro? Como é que tá? A Larissa disse que ela abriu mão de todo o patrimônio dela pra deixar pros pais e pra deixar pra eles uma segurança financeira por conta. Segurança financeira é um negócio... 18 milhões de reais é uma segurança financeira! Esperar o AD passar. Segurança financeira, bicho. 18 milhões de reais. Essa é a segurança que eu queria ter, mano. Coutinho, muito obrigado pelos 13 meses. Fala comigo, Mount. 13 meses, tamo junto, Coutinho. É nóis. Obrigado, Jedi, pelos 27 meses também. Jedi, um beijo pra você. E Brubs, muito obrigado pelos 21 meses. Fala comigo, fiquei longe da Twitch um tempão só no YouTube. Seja bem-vinda de volta, Brubs. Tamo junto. Acabou? Vou voltar um pouquinho. Essa confusão tá com quem? Com quem tá o dinheiro? Como é que tá? A Larissa disse que ela abriu mão de todo o patrimônio dela pra deixar pros pais e pra deixar pra eles uma segurança financeira por conta deles terem cuidado da carreira dela durante toda a vida. E basicamente ela abriu mão
de um patrimônio de 18 milhões de reais, tá? Ela basicamente abriu mão de todo o dinheiro que ela tinha feito na carreira até agora pra deixar pros pais, pra ela se ver livre e começar a ganhar as coisas a partir de agora, começar a fazer o dinheiro dela e começar a fazer a renda dela a partir de agora. Ela então pediu pra eles assinarem um Pô, que aceitasse o primeiro, então, de 60% pros pais, 40% pra ela. Ela pegava esses 40% dos 18, que ia ser 7 milhões e 200 mil. E aí ia seguir a vida dela, né? distrato pra eles saírem. Você acha que os 18 milhões era todo o dinheiro que ela realmente tinha? Não, mais, né? Mais. De sócios de todas as empresas, porque ela quer comandar os negócios dela sozinha, deixando esse dinheiro aí pra eles, e que até o momento eles não assinaram esse distrato, e que isso era uma coisa que tava deixando ela bastante magoada. Pelo menos uns 30 é que aí, o né? barraco não terminou por aí. A assessoria jurídica dos pais dela, né, emitiram uma nota aí falando que, na verdade, ela estava faltando com a verdade, basicamente dizendo que a Larissa Manoela estava mentindo e inventando coisa. Os pais dela falaram que ela mente e que ela sabia sim o percentual que ela tinha na empresa e nas empresas, aqueles 2% lá que ela tinha no início. Só que aí vamos lembrar, gente, que desde sempre ela foi muito nova. Se você chega pra uma pessoa, não sei com que... Desde sempre ela foi muito nova, é uma frase interessante, mano. Desde sempre ela foi muito nova. É interessante pensar nessa frase, né? idade eles fizeram essa empresa, tá? Mas se você chega pra uma pessoa Não, de Ciat, eu tô falando do 60-40, tá ligado? 60 pros pais, 40 pra ela, não do 50-50 mais 6%. 11 anos e fala, você vai ter 2% de uma empresa, eu acho que uma criança de 11 anos não entende muito bem esse Não. lance de porcentagem, o que vai ser pra ela. Então talvez, em algum momento, passaram essa informação pra ela, mas ela nem entendia. Isso que eu tô falando Nem aqui é uma especulação, passaram, tá? deram pra ela assinar, filha, assina aqui isso aqui, por favor, o documento. Ela assinou. Mas assim, eles dizerem que ela sabia não quer dizer que de fato ela sabia, porque ela começou muito nova. Os pais também alegaram que ela tá fazendo um grande drama e que ela sempre utilizou todos os cartões de crédito dela e que ela tinha acesso ao dinheiro, que isso não é verdade, que ela não tinha só uma mesada e que ela tinha dinheiro sim, que ela inclusive tinha bastante cartão de crédito e que ela usava a maneira que ela queria. Bom, ela já tinha trazido essa informação de mesada antes e não foi desmentida, nem tentaram desmentir. Então, eu considero ser verdade porque é uma verdade que vem sendo construída há um tempo. Se fosse mentira mesmo, quando a Larissa falou lá atrás pra Tata Werneck, eu passei lá quem entrevistou ela, da mesada, os pais já teriam vindo falar, não, porra de mesada, tá maluco? Eles também falaram que ainda não assinaram o distrato pra sair das sociedades das empresas porque eles receberam essa documentação no início de agosto. Então que eles ainda estavam dentro do prazo pra poder assinar essa documentação e resolver isso legalmente. Então que isso também era uma mentira e uma falácia da Larissa Manoela. Isso aí, obviamente, segundo a alegação deles, né? A assessoria jurídica dos pais também disse que ela não responde o pai e a mãe pelo WhatsApp, que eles não conseguem contato, então que Quem eles diria, também, né? Estão abertos a receber um contato dela, mas que ela também não procura eles. Na nota, eles chegam a dar um shadezinho falando que ela é ingrata e que ela chega a ser desrespeitosa com as coisas que ela falou. Mas aí no final, pra dar uma passada de pano, né, depois de dar 3 tapas na cara dela com uma nota escrita, eles falam que sempre eles vão amar ela. Inclusive, isso é uma coisa que a própria Larissa Manoela também falou nessa entrevista, que apesar de todos esses problemas, eles sempre vão ser os pais dela e que ela sempre vai ter um carinho muito grande por eles. A repórter, Não foi exatamente o que a mãe falou, né? inclusive, ela chegou a perguntar se a Larissa acha que eles vão resolver essa situação toda. E ela diz que acha que sim, que existe bastante potencial deles resolverem em algum momento, que ela pelo menos espera que eles se resolvam. Mas ela disse que isso vai estar pra sempre marcado na história deles. Eu acho que é difícil ela superar isso depois dela ter enxergado Sempre vai amar, mas mãe é só um título, tanta coisa. Eu acho que de ter tido tanta mágoa em relação aos pais, gente, porque isso que ela passou pra mim foi completamente surreal. Eu cheguei a falar pra vocês que uma das empresas ela tinha 2%, né? E tinha uma outra empresa que ela tinha uma cota de 33%. Então era Holding criado em 2022 para reunir todo o patrimônio da primeira empresa e que, de acordo com Larissa, nunca aconteceu. Ah, tá. dividido 33 pra ela, 33 pro pai e 33 pra mãe. Com o Gilberto ali tendo o 1%, o 0,01% a mais ali pra dar 100, né? Só pra vocês entenderem também como é que Gilberto, 33,34. Nem passei a Larissa, né, mano? Porra, dá pra Larissa esse 0,01% a mais. funcionavam as outras empresas. O fato é que essa semana começaram a circular algumas notícias aí, dando a entender de que, na verdade, os pais dela estavam tentando proteger ela e, mais uma vez, enfiando o namorado dela aí no meio da história, o noivo, né? Saiu na Veja uma matéria que dizia o seguinte: Larissa Manoela teria brigado com os pais para dar presente de 1 milhão pro noivo. Segundo o programa, a jovem atriz queria dar um veículo, uma Land Rover avaliada em 1,2 milhões dos pais de Amor, me dá um carro. presente para o então namorado e agora noivo André Luiz. No entanto, os Queria uma Porsche Cayenne. pais não aceitaram o pedido, mas venderam o veículo Pede pros seus pais, se eles deixam.
por um preço abaixo do mercado, como uma forma de agradar aí o rapaz. Isso é uma coisa que começou a ser vinculada na mídia, muita gente acha. Você paga o seguro também, IPVA, não? Manutenção, que é caro. Eu ajudo. Valeu. Acha que, inclusive, essas notícias aí da mídia estão sendo meio que implantadas pra dar uma limpada aí na barra do nome dos pais dela. Isso é uma Não, gasolina suposição, fácil, gente? Isso é gasolina o que a galera fácil. está falando, porque agora tá começando a pipocar um monte de coisa aí na mídia. Essa história, inclusive, tá sendo muito comparada ao caso da Britney Spears, porque eu lembro que na época que aconteceu toda aquela história da tutela da Britney e toda a questão financeira que estavam envolvendo aí a Britney, muita gente não sabia ao certo qual era a verdade, porque tava muita gente falando, ai, isso é pra proteger ela, enquanto a galera sentia que ela tava sendo podada de resolver, tomar as decisões sobre a própria carreira e até de gerir o próprio dinheiro. E tudo com, estamos cuidando da saúde mental dela, ela não está estável pra cuidar das coisas, que foi descoberto depois que era bizarro. Eles basicamente Calote. dominaram a vida da Britney. Quem assistiu o documentário sabe. O fato é que várias Remapos, hipóteses não, esse aí eu começaram pago, a esse eu surgir em relação aos pais da Larissa Manoela. Obrigado, e suposições Sop! falando até sobre eles serem narcisistas. Pessoas começaram a levantar esse tópico. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão narcisista daqui a pouquinho. Mas antes eu queria dar a minha opinião sobre toda esse começo Vai. de história, porque ainda não terminou, a gente ainda vai continuar falando sobre. Mas o que eu acho é o seguinte, existe uma romantização muito grande em relação à família e a parentes no geral, tá? E eu vou dar aqui a minha opinião. E vocês Concordo. podem deixar a opinião de vocês aí também nos comentários, Concordo. pra gente discutir um pouco esse assunto antes da gente voltar aqui no caso da Aí você fala isso pro Dominique Toretto, é um problema, viu, Jean? Larissa Manoela, tá? Eu tenho pra mim de que quando a gente tem um problema com uma pessoa de fora, uma pessoa do trabalho, Final de todo Velozes e Furiosos. Os caras fazendo um churrasquinho, geral sentado na mesa, Dom, não sei o que lá, pá, tomando uma serva legal. É isso. La família, né? ou um amigo de infância, sei lá, qualquer coisa, a gente sente uma facilidade muito maior, às vezes, de tirar uma pessoa da nossa vida. Mas a gente sente uma dificuldade muito grande de tirar uma pessoa da nossa vida quando ela é um parente, ou quando ela é uma pessoa da nossa família. Parece que por uma certa culpa, ou pelo fato da gente sentir que a gente deve alguma coisa àquela pessoa porque ela nos deu a vida, ou porque, eu cresci com ela, nossa, ela é minha prima, tava desde que eu era novinha. Então a gente tem uma certa dificuldade de se afastar de pessoas que a gente tem laços familiares. E eu acho que, na verdade, a gente tem que normalizar isso. Porque o fato de uma pessoa ter o seu laço sanguíneo não faz com que essa pessoa seja uma pessoa que te faça bem. Às vezes é uma pessoa que te faz Sim. extremamente mal. Mano, às vezes eu penso de um jeito, às vezes eu penso do outro, chat. Às vezes eu tenho essa sensação de que, porra, você não é obrigado a gostar da sua família, ter uma boa relação com a sua família, tá ligado? Essa visão mais racional. Do tipo, porra, você vai ficar se obrigando a gostar de uma criança que você cresceu junto, mas que hoje é uma filha da puta que fala umas merda pra você e que não reconhece a sua existência? Não. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô vendo Bel-Air agora. E em Bel-Air, eles trazem muito essa visão romantizada da família. E aí, quando eu vejo, nesse caso de... e a família se ajudando independente, nós somos Banks, aí o Will tá se fudendo, aí o primo, o Carlton lá, que é um filho da puta, vai lá e ajuda ele mesmo, eles não se gostando. Eu acho bonitinho isso também. Então toda vez que acontece, eu fico um pouco mais racional e falo, vá tomar no cu, família, amo minha família, mas tem pessoas que eu não gosto. E não é porque é família que eu vou gostar obrigatoriamente. E ao mesmo tempo eu fico também, bonitinho, a família se ajudando, pô, no final é família e a gente tem que fazer as paradas pela nossa família. É difícil, mas normalmente eu vou pela linha do racional mesmo, considerando aí que tem, porra, quanta gente não tem problema pra caralho com a família, que a família nem sequer reconhece a sua existência, tá ligado? Às vezes é uma pessoa que te derruba, às vezes é uma pessoa que te coloca pra baixo. Então o fato dela ter o seu sangue não Só necessariamente que agora faz assistindo Bel-Air eu tô nessa parada bonitinho, família. Sabe? ela ser uma pessoa que você precise amar pro resto da sua vida ou ter na sua vida pra sempre. E eu acho que a própria Sim, criação sim, que Renan, a gente exato, tem é exato, sempre, exato. Ai, mas é família não sei o quê, Família acima se de perdoa. tudo. É. E assim, muitas vezes isso É que eu tô caindo nesse papinho romântico aí da família. Porque em Bel-Air é bem isso que acontece. Só pra- Muito bom Bel-Air, inclusive, mano. Vou aqui trazer de novo a palavra de Bel-Air pra vocês. Assistam Bel-Air. Muito boa a série. manter as pessoas em um relacionamento tóxico, onde o pai sacaneia, a mãe sacaneia,
E até a sociedade vê, nossa, vocês não estão falando com seus pais. Teve até aquele convite famoso de casamento de, não chamamos nosso pai, se alguém quiser, pode pagar o Pix do psicólogo aqui. Aham, eu vi esse convite. Esse Não convite vi. viralizou bastante, inclusive no TikTok, era um Plataforma casal, é no né? Star E eles não Plus. convidaram os pais Não convidamos nossos pais. Por gentileza, não toque no assunto. Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossa psicóloga, faz um Pix. Justo. Pro casamento. pro casamento, justamente porque eles tinham problemas com os pais aí. E isso que o Lucas falou é muito real, assim. Eu acho que essa coisa de a gente se culpar, sabe? Ou se colocar numa situação. Eu acho que tem muitas pessoas que passam por situações difíceis. Inclusive, se você tem uma situação, uma relação complicada com o pai, coloca aqui. Eu acho que a gente, às vezes, tem que ser grato por ter relações boas. O Lucas tem uma relação boa, também tem uma relação boa. Mas, às vezes, a gente tem que entender que não é todo mundo que tem uma relação saudável. E tá tudo bem você não ter uma relação saudável. E tá tudo bem você Exatamente. querer se afastar. E tá tudo bem você não querer viver aquilo, sabe? Pô, é aquela música do Harry Styles, do Harry's House lá, Matilda? Matilda, né? Matilda, maravilhosa a música do Harry. Sabe? Eu acho que é muito importante a gente se colocar nesse lugar de não se minimizar. É bem por conta legal dos essa outros. música, E mano. eu não falo isso Bem só em legal. relação à família, tá? Eu falo isso em relação a qualquer coisa, em relação a amigo, em relação a parente, em relação a qualquer pessoa. Lucão, sobre o vi uma Maluco no frase Pedaço. uma vez, Tchau, há pouco tchau, tempo, no Swifties. TikTok, falava que nem todo mundo que te ama You don't have to be sorry for living and growing up. É isso mesmo. E aí ele fala, don't invite your family because they never showed you love, né? É isso mesmo. realmente gosta de você. Porque tem aquela questão do amor de, é meu filho, é minha mãe, mas às vezes a pessoa não gosta de você, a pessoa não quer ver o seu bem, ela não quer te ver feliz, ela só quer te derrubar, te colocar pra baixo. E quando a gente entende Sim. que isso existe, às vezes a gente se sente muito mais livre em buscar a nossa própria felicidade sem se preocupar com essas limitações também. Exatamente. E aí é óbvio que com toda essa história, eu abri aqui bastante, né? Óbvio que são situações, tá, gente? Tem situações com família que a gente consegue se resolver e a gente também tem que ter isso na cabeça, mas tem situações que às vezes são fora de controle. Agora, com essa Eu acho história... que assim, mano, eu acho que a forma mais correta de lidar com a família é: tenha um pouco mais de esforço do que como se fosse uma pessoa qualquer. Agora, não use o motivo de ser família pra se esforçar até você se matar. Não no sentido literal, se matar de... Tá ligado? Se matar de esforçar, tá ligado? Eu acho que assim, beleza, tem uma importância a família, afinal eles são os responsáveis pela sua existência no mundo? Tem, né? Vale esforçar um pouco a mais do que como se fosse um amigo qualquer? Eu acho que vale no final. Agora, tem um limite, né? Tem um limite de onde você conhece. Ok, eu tentei, eu fiz a minha parte. Sabe, eu tentei manter uma boa relação com a minha família, mas é impossível. Então vão para a casa do caralho. Sabe? da Larissa Manoela, voltando aqui pro foco, né? Teve gente Nossa, que eu parei bem num terço do vídeo, 18 e 20... Era 18 e 25... 39,40 dividido por 3 dá 13,26. Caralho, eu parei exatamente num terço do vídeo. fora de controle. Agora, com essa história... 27,39 dividido por 3 vai dar 9 e 13. 9 e 13 vezes 2, 18 e 26. Caralho, da hora. Desculpa. da Larissa Manoela, voltando aqui pro foco, né? Teve gente que começou a meter o bedelho aí, desesperadamente, que é o caso do ex Mano, da eu gosto dessas coisas assim, de parar, tá ligado? Um terço certinho do vídeo. Larissa Manoela, o Thomas Costa, que resolveu falar que, na verdade, ele entendia um pouco essa situação. Ele tem uma opinião um pouco diferente da nossa, porque ele diz que tem certeza que os pais da Larissa Manoela não fizeram isso com nenhuma intenção de maldade. Eu vou deixar um trecho aqui do que ele falou, até porque ele tem uma vivência parecida com a da Larissa, né? Porque eles começaram na mesma novela, ele também começou muito novo, e os pais dele também geriram ali o dinheiro dele. Então ele fez uma declaração aí no Instagram dele. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem e tirarem as opiniões de vocês, porque a opinião dele é bem contrária da minha. Eu me identifico com essa situação, por isso eu tô vindo aqui falar. Tenho certeza que muitos outros famosos... Esse mano não tem nada a ver com a Larissa, ele só é ator também, ou não? Também se identificam. Já vi, inclusive, que sim. Eu passei por uma situação bem parecida. Ah, é o ex dela. Ah, é aquele ex dela. Tá. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando a gente era criança. A gente começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro, falando de mim agora, todo o dinheiro que eu ganhei, todo esse tempo trabalhando, dos meus 9 aos meus 18 anos, eu não vi esse dinheiro. Isso eu entendo, beleza. Em momento nenhum. Tudo que eu tenho... Ele bate em mulher? Ah, beleza, que bom, né? Hoje foi comprado dos meus 18 pra frente. Eu comecei do zero. Pera, calma, entendi, pera. O dinheiro dos seus 9 aos 18, seus pais sumiram com ele. Sim, foi uma situação complicada, envolveu situação familiar, sim. Mas o que acontece? Qual foi o erro dos nossos pais, na minha visão?
Os nossos pais, eles eram convidados a estar com a gente lá somente como acompanhantes. Só que nossos pais acabavam se envolvendo em negociações, em trabalhos, em fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas em cada área para fazer essas coisas. Porque Sim, tá fato. entrando numa área nova. Não é a área da minha mãe, não é a área da mãe da Larissa. Sim, mas não tem como achar que sua mãe não vai se envolver também, né? Começar no meio da televisão, todas essas coisas. Então, são pessoas que não sabem fazer. Sim, então, na minha visão, certo. esse foi o erro dos nossos pais. Mas, na minha visão também, eu acho que não deve ficar existindo briga em família. Eu, como eu disse, comecei tudo do zero, comecei. Porém, eu passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles erraram, por mais que pode ser difícil, por mais que quando envolve dinheiro é complicado, mas eles fizeram isso, querendo ou não, tentando acertar. Ah, vá tomar no cu. Irmão, se você é um Zé Mané que aceita que seus pais tiraram tudo que você produziu dos 9 aos 18 anos, e você aceita que você tá confiando em duas cobras, e é isso, e você consegue ter uma relação e verdadeiramente no seu coração é boa, parabéns pra você, mas você é um Zé Mané. Eles queriam o nosso bem, né? Ah, errou tentando acertar, que isso. Nunca eu querer prejudicar a gente. Bom, enfim, Porra, gente, vamos lá. Ó, vamos lá. Vou me colocar no lugar do pai e da mãe que tem um filho ator mirim, pipipi, não sei o que lá. Dos 9 aos 18 anos, esse moleque não ia ver a cor do dinheiro. Eu ia criar ele reconhecendo o valor das coisas que a gente tem e que nada é de graça e que tudo que a gente tem foi muito trabalhado pra conquistar. Ia ter uma mesadinha, ia ter uma vida boa, ia estudar numa escola boa, claro, ia fazer viagens de férias, ia. Agora, não ia ter tudo o que quer. Ah, mãe, quero isso. Já ganhou presente, tá ligado? Ia ser assim, pra dar valor às coisas que tem. Agora, fez 18 anos, sentava e falava assim, filho, agora você é um adulto. Sua mãe e seu pai trabalharam a sua vida inteira, abrimos mão, a partir dos 9 anos de idade, abrimos mão da nossa carreira pra cuidar da sua. E a gente queria ter uma conversa amigável com você pra decidir como a gente vai fazer com todo o seu dinheiro que tá guardado. Porque guardamos. Ah, tirava ali 2%, sei lá, tirava 10% por mês pra pagar as contas de casa, pra pagar nossas despesas, pra pagar a tua escola, sim. Mas teu dinheiro tá todo numa conta, o grande parte dele. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Podemos fazer um esquema em que eu e seu pai, cada um ganhamos 15 e você ganha 70 pra justificar o nosso esforço durante esses 9 anos? Pô, pai, mãe, beleza, mano, 70-30 pra mim é justo, 15 pra você, 70 pra mim. Não, pô, vamos fazer 60 pra mim, 40 pra vocês dois. Agora, essa parada dos pais se acharem os donos, vai tomar no cu. Errou tentando acertar é o caralho. Errou porque é pilantra e o dinheiro subiu a cabeça e não reconhece. Porra, sinceramente, que isso, né? Primeiro que esse dinheiro, de novo, paga o que precisa pagar, vai deixar de ter uma vida de alto nível? Não, tá ganhando bem, tenha uma vida de alto nível. Claro, com responsabilidade, gasta ali 20% do que você ganha, 30% do que você ganha, o resto guarda. Quando o moleque fizer 18 anos, esse dinheiro que tá guardado, aí vocês redistribuem. Porque aí, claro, o que foi gasto pra pagar as despesas, viagens, roupa, compra, comida, etc., foda-se, já foi. Foi pra pagar a vida de alto padrão que a gente teve e que o moleque foi incluído nessa vida de alto padrão. Agora, o que não foi gasto, o que tá guardado, no caso da Larissa, digamos que eles tenham gasto 2 milhões, 3 milhões, sei lá. Não, vai, devem ter gasto uns 5 milhões. Os outros 18, senta e fala: somos uma família, nos amamos, ninguém quer passar por cima de ninguém. Gente, família que se ama, porra, pai, mãe, filho que tem boa relação, ninguém quer passar por cima de ninguém. O que o pai e a mãe da Larissa estão fazendo é passar por cima dela, ser melhor do que ela. A gente tem, você não. O que a mãe desse Zé Mané bunda mole fez aí, e o pai, pelo que ele contou, foi isso. Se ele abriu mão de tudo que ele fez, dos 9 aos 18 anos, é pai e mãe ganhando em cima das custas do filho, passando por cima do filho. É um Zé Mané que tá de acordo com ter uma... Tá ok em ter uma relação com o pai e com a mãe e ignorar que são duas cobras, tá ligado?
Nem sei, tô falando do menino, coitado, né, mano? Nem sei a história dele. É aquele que contou ali o pedaço, eu tô usando o que ele contou de exemplo. Aí, porra, tá ligado? Não, eu acho que isso de abdicamos do nosso emprego é justo, Memphis. Porque afinal, porra, você vai agenciar ali a carreira, você vai cuidar, etc. De fato, você abriu mão do seu emprego. Alguma remuneração você tem que ter por isso, tá ligado? Agora, não tem que ser uma parada justa, uma parada honesta, tá ligado? Um negócio em que ambos ganham. Porra, que relação é essa em que eu ganho e você fica com o resto aí? Caralho, ai, posso ter 60 e vocês 40? Não, a gente quer 60 e você 40, que isso? Essa é a opinião do Tomás Costa, o que vocês acham? Pode colocar aqui embaixo. Agora Já falei já. Falei até demais, chamei o cara de bundão. a gente vai voltar pra aquele tópico que muita gente da internet começou a falar, que é E sobre... assim, é o que eu penso de verdade. Eu sinto que se tivesse acontecido comigo, é o que teria acontecido, tá ligado? Eu não vejo isso, porque eu confio muito na minha mãe e no meu pai, mas eu não vejo minha mãe e meu pai tendo essa atitude de um pra você, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra mim, um pra você. Não, porra, tá ligado? Ia sentar, fez 18 anos, você é dono da sua vida agora, do seu dinheiro, vamos distribuir o que a gente juntou? Dá 30% pro pai e pra mãe e fica com 70%, tá ligado? Isso não entra em trabalho infantil, porque, tipo, teu filho tá trabalhando e você tá usufruindo 100% dos ganhos. É mesmo, no final ele tá trabalhando pra você, né? De fato, mano, de fato. Ele tá trabalhando, no caso desse Guilherme aí, se ele nunca viu a cor do dinheiro, dos 9 aos 18, ele foi trabalho infantil. $30% de 18 milhões já dava pra aposentar. Porra! 10% de 18 milhões, 1.800. É 5 milhões e 400 mil, 30% de 18 milhões. 5 milhões de reais. Que isso? Acabou a D? Acabou a D? Virou uma XM196 de fatos, que lugar... Tamo junto, Johnny. Tamo junto. O que é uma XM196? É uma moto? Possivelmente, né, criaram aí teorias de que os pais... Metralhadora. Larissa e Manoela sejam pais narcisistas. Muita gente não conhece esse termo narcisista. E eu acho que é uma coisa legal pra vocês saberem um pouco. Eu gosto bastante dessa área de psicologia. Eu não sou um profissional, então isso é muito importante deixar claro aqui. Muitas das coisas que eu sei foi lendo, foi me informando, foi vendo em sites de psicólogos. Então, se você for psicólogo ou psiquiatra e quiser deixar uma opinião mais precisa e mais profissional aqui nos comentários, tá totalmente aberta a caixa de comentário, porque eu sou uma pessoa leiga falando sobre o que eu já li sobre e o que eu já estudei sobre. Então pode ser que eu fale alguma coisa aqui que não seja tão certa, então me perdoem. Não é com má intenção, mas vocês podem jogar aí no Google e entender mais. De acordo com o psicólogo, o Marcelo Camparim, no site dele, ele disse algumas coisas em relação à questão narcisista. E algumas características que podem fazer a gente identificar Falando comigo, Bulldog. Pode falar comigo. pessoas narcisistas e principalmente parentes. E bem importante deixar claro que a gente não está diagnosticando ninguém, não está falando nada disso, mas que algumas pessoas levantaram e por isso a gente está trazendo esse ponto. E até bom também para outras pessoas verem que talvez a pessoa esteja passando uma relação com pessoas Uma pessoa narcisista, exatamente. Vale lembrar que muitas dessas características, elas podem ser confundidas com proteção, e é óbvio que a gente tá falando do exagero dessas características, tá? Porque não é porque uma pessoa tem uma característica dessa ou faz alguma dessas coisas que ela necessariamente é narcisista. Até porque, gente, narcisismo não pode ser simplesmente diagnosticado olhando ou vendo uma situação. Você precisa passar com um psicólogo, um psiquiatra, pra ele entender, né? Pra um profissional entender e, de fato, saber se uma pessoa é narcisista ou não. Mas vamos lá, tem a questão de transferência de desejo. Muitos pais têm essa questão de transferir o desejo e os sonhos deles pros filhos e colocar até uma pressão aí pros filhos executarem exatamente aquilo que, na verdade, era um sonho deles e não necessariamente do filho. Isso é basicamente idealizar o filho de acordo com as expectativas dele. Muitos pais fazem isso e isso é um traço não muito legal. Porque uma coisa é você ter uma idealização em relação ao seu filho, mas entender que É pior que nos últimos tempos eu tenho ouvido a palavra narcisista com muita frequência, mano. seu filho tem as próprias escolhas dele e você não pode impor o que você quer pro seu filho. E essa imposição... Pode, Bulldog, pode sim, não é mano. só o fato de você querer, mas essa imposição ao seu filho pode ser sim um traço de uma pessoa narcisista, de um pai ou uma mãe narcisista. Uma outra característica também que o Marcelo Camparim colocou no site dele é o fato deles serem super protetores. Geralmente são pais que não deixam os filhos fazerem muita coisa, querem controlar a vida social dos filhos, querem controlar os filhos de uma maneira geral. E óbvio que aqui a gente também não pode ser a ferro e fogo porque tem a questão da proteção. Muitos pais às vezes não deixam os filhos saírem por conta do medo da violência e várias outras questões, mas essa questão de ser
cercear a liberdade, não deixar você falar no telefone, ter acesso a todas as suas mensagens. Tudo isso, de acordo com uma certa idade, começa a ser um pouco esquisito, que era o que tava acontecendo com a Larissa Manoela depois de uma certa idade. Sim. Lembrando que eu não tô dizendo aqui que os pais dela são narcisistas, tá, gente? Mas é uma das coisas que a gente viu que aconteceu no caso dela. Outro ponto que ele coloca aqui como um ponto forte é que, geralmente, os pais, eles são teimosos e eles se acham donos da verdade. Uma coisa que é um fato você já deve ter visto muitas pessoas mais velhas falando, eu sei do que eu tô falando porque eu tenho mais experiência. É óbvio que uma pessoa mais velha tem mais experiência, mas não é porque ela tem mais experiência que ela, de fato, sabe o que é melhor. As pessoas, elas têm vivências e elas têm escolhas diferentes e opiniões diferentes Pô, e às vezes nem tem mais experiência, né? Não é uma relação obrigatória e direta. sobre várias coisas. Basicamente, Claro, a maioria dos casos sim, mas não é obrigação, né? Por ser mais velho ter mais experiência, não. o diálogo Especialmente dependendo do assunto que a gente tá falando, né? com uma pessoa narcisista é impossível. Ela quer estar certa. Então, nada do que você fala vai fazer ela mudar a opinião dela. Ela simplesmente está certa e a sua opinião não importa. Isso também faz com que ela comece a menosprezar suas decisões e achar que tudo que você faz tá errado. Porque ela sabe o que é certo. Outro ponto também é que pais narcisistas podem ser abusivos emocionalmente. Basicamente, eles acabam fazendo chantagens e pequenas manipulações emocionais pra conseguir exatamente aquilo que eles querem com os filhos. Os pais narcisistas, eles costumam ser enxergados muitas vezes como infantis, porque eles meio que provocam brigas e criam situações pra eles conseguirem exatamente aquilo que eles querem, sabe? E tem muita situação, tipo assim, o filho tentou impor limite, aí a mãe vai lá e passa mal. E vai pro hospital e fala, nossa, eu tô passando muito mal pode porque crer. você fez isso. Ou cria uma briga que nem existe, pra depois o filho ainda se sentir como culpado. Pode E crer. de novo, eles terem controle, né? Mano, tem essa parada. Nossa, isso é muito louco, cara. Isso acontece na série que eu tava assistindo antes, que chama Treta. Tipo, tem um momento lá em que um cara, ele coloca a culpa de uma parada que aconteceu na outra pessoa só pra ele poder perdoar a outra pessoa. Tipo, digamos que um cara bateu o carro e morreu. E aí ele consegue convencer o irmão dele de que a culpa da pessoa ter batido o carro e morrido era do irmão. E aí ele perdoa o irmão por isso, assim criando uma relação de superioridade e tipo como se o irmão devesse algo pra ele por ele ter perdoado aquilo, tá ligado? História. Então, tipo Meu assim, pai é muito assim, então é loucura isso. Sim, a gente tá falando mais pelo alerta mesmo e pra Treta a série chama Treta, o bife, né? Em inglês. vocês tomarem cuidado que são todas red flags que podem ter com pessoas que às vezes vocês acham que não. Muito vão te boa dar a série red flags. E muitas dessas coisas você pode acabar acarretando problemas na sua própria vida. E o que essas coisas podem acarretar nos filhos de pais narcisistas, tá? Existe um nome pra isso? Tudo tá no site Qual? do Dr. Marcelo Camparim, tá? Inclusive vocês conseguem acessar o site dele aí e ler essas informações. Mas ele diz que muitos desses filhos de pais narcisistas, eles têm Estrela Luiz Guimê. carência afetiva, baixa autoestima e dependência de aprovação de outras pessoas. Isso tudo porque eles sempre foram muito invalidados Pode crer, Malu. dentro de casa. Um outro ponto muito forte em filhos de pais narcisistas é a ansiedade. Muitos filhos de pais narcisistas são ansiosos, têm ansiedade extrema, e isso é por conta do que eles viveram durante boa parte da vida deles. Eu acho que esse vídeo aqui é um vídeo legal e completo, lembrando que todas as coisas que eu falei aqui sobre narcisista, porque muita gente levantou esse tópico aí nessa discussão em relação a Larissa Manoela, são coisas que eu li em sites de profissionais, tá? São coisas que a gente Após lerem meu face. fez uma pesquisa, mas é óbvio que eu não sou um profissional, então é muito importante deixar claro aqui que psicólogos e psiquiatras que se sentirem à vontade pra dar mais informações aqui nos comentários vão ser muito bem-vindos. E também tem vários vídeos aí no TikTok de profissionais falando sobre isso, mas eu achei legal trazer aqui porque é um contraponto que muita gente falou sobre esse caso aí da Larissa Manoela. E é óbvio que com toda a treta que estoura na internet, também vem vários memes, né? E surgiram vários memes aí da história da Larissa Manoela, que viralizaram aí nas redes sociais. Como esse meme aqui, onde a Larissa, né, onde o áudio da Larissa aí viralizou aí no Fantástico, né, dela pedindo dinheiro pros pais e como se fosse a reação dos pais dela aí. Tem o trecho do vídeo. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mar? Ou esse aí. Oxe, olha, avó. R$30, repara. Caiu, é meu, vai pra cá. Oxe, A da minha bolsa que abriu. essa bolsa tá fechada. Enfim, a verdade é que a internet brasileira faz tudo ser uma grande zoeira, mas esse caso da Larissa Manoela, pra mim, é um caso muito sério. Eu acho que abre bastante discussão aí pra muitas coisas. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história falei toda? Coloca já aqui um nos monte, comentários. Eu falei acho que um a gente monte. ainda vai ter bastante desdobramento dessa história, tá? Eu acho que a história não acabou agora, porque, enfim, o processo ainda vai desenrolar, muita coisa ainda vai acontecer. Mas se você quiser saber outras polêmicas aí, entender um pouco mais sobre a carreira da Larissa Manoela, eu sugiro que você assista o meu último vídeo, que eu falei
falei um pouco sobre a Larissa Manoela, eu vou deixar linkado aqui no card. É um vídeo bem completo, contando várias polêmicas e também trazendo o início aí desse caso dos pais dela, que agora estourou e virou um grande barraco aí midiático. Óbvio, ela se expôs, né, porque ela viu que ela... Na verdade, a vida dela já estava exposta, ela teve que se expor aí, explicar o que tava acontecendo finalzinho do pra vídeo, tentar se defender de alguma maneira. Eu gostei desse estilo de vídeo, onde a gente conversa um pouco mais. Se vocês gostarem, pode colocar aqui também, que eu posso trazer vídeos mais nesse estilo também, não só de história contada, mas eu dando um pouco mais a minha opinião também. Bota aqui nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Jean!